Então, galera, eu quero contar pra vocês a história de um ex-namorado que contratou feitiçaria contra mim porque tinha inveja de mim. O que que aconteceu? Os feiticeiros, desde quando eu converti, em 2005, eles colocaram essa armadilha no meio das minhas coisas, porque tinha uma pessoa que morava comigo que era feiticeira e colocou esse objeto no meio das minhas coisas para querer ter parte na minha vida do meu sonhar e realizar. E os feiticeiros já sabiam que eu tinha bênção na minha vida, porque o plano deles era destruir a minha vida com esse caderno do sonhar e realizar. Só que não deu certo. Aí o que que aconteceu? Eles foram lá e contrataram um rapaz, e esse rapaz entrou na minha vida, a gente namorou, eu estava na igreja. E esse rapaz tinha inveja de mim. E ele contratou junto com os feiticeiros lá porque ele queria ser eu, ele queria o meu lugar. Na época eu era líder da igreja, eu era discípula dos bispos, eu era líder de equipe, eu era ministra de louvor e ele queria receber aquilo que eu tinha para receber no meu lugar. Junto com isso, os feiticeiros também já estavam planejando Desde antes de eu converter, eles já estavam planejando realmente a minha destruição. E o que que eles fizeram? Eles fizeram fazer uma oração que essa oração seria como se fosse uma oração de troca, porque na verdade eu fiz uma oração de ficar na brecha, mas os feiticeiros interpretaram como se fosse uma oração de troca, porque na época tinha um laço de morte na vida desse rapaz e a gente estava muito apaixonado, estava de plano de casar e eu fui lá e fiz uma oração para Deus me colocar na brecha, né, na vida dele e tal, eu ficar na brecha da vida dele, mas que Deus não permitisse ele morrer, né, que eu ficava no lugar dele. E é isso que eles queriam, só isso para roubar minha vida todinha. O meu erro todinho da minha vida foi isso. E essa é a feitiçaria de você ouvir serpente, porque no caso ele me enganava, ele fingia que gostava de mim, mas pelas costas ele falava mal de mim para todo mundo. E ele estava só me enrolando, na verdade, eu não sei se ele estava. Enfim, não vou cogitar aqui na internet, mas enfim. Eu fiz essa oração e aí logo 3 meses depois que eu fiz essa oração, isso assim, o diabo ficou tentando me convencer a fazer essa oração por mais de um ano e eu não fiz. Mas aí, tipo assim, ficava insistindo na minha mente para fazer essa oração como se essa oração fosse da parte de Deus e nunca foi. E eu sei que um dia lá eu fiz a oração e tal. E E aí ficou por isso. Eu sei que 3 meses depois dessa oração a gente terminou praticamente o noivado, que a gente já tinha comprado as alianças. E ele pra lá, eu pra cá. E aí, pouco tempo depois, eu fiz a oração na igreja me desligando disso. Acontece que essa oração foi contratada pela feitiçaria. Os feiticeiros contrataram isso contra mim. E eles até hoje usam esse argumento de que eles têm direito a me trocar de lugar com todas as pessoas, inclusive trocar a minha vida e a minha herança por causa dessa oração. Eu já confessei, já me arrependi, já pedi perdão a Deus em nome de Jesus, já destroquei de lugar, mas os feiticeiros até hoje acham que ainda tem direito na minha vida e de trocar na minha vida trocar as minhas bênçãos e tenho direito à metade da minha vida, meu sonhar e realizar e tudo que eu conquistei na minha vida por causa dessa oração. Simplesmente porque eles não se submetem à autoridade do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, mediante o Senhor me revelou, depois eu fui procurar saber por que estava tendo tanta perseguição na minha vida, né? E aí realmente aconteceu muita coisa. E o Senhor foi e me revelou que era por causa dessa oração. Eu fui, na época eu fiz a oração com a minha líder de célula, me arrependi, confessei e pedi perdão.
E só que isso já depois que a bruxa lá, a feiticeira aparentada do Vanderlei Barbosa, a Érica Castro já tinha contratado roubar a minha herança. Ela, na verdade, ela queria trocar a herança, né? Colocar a herança de anticristo dela em mim e de morte, né? Porque o anticristo é o diabo e o diabo só tem herança de morte. E roubar a minha herança que é de cristã para ela, que é a minha herança de vida e de cristão. E aí querer trocar de lugar comigo. E aí até agora os feiticeiros ainda estão confiados nessa oração que eu já confessei, já me arrependi, já pedi perdão e eu sei que da parte de Deus eu já tenho perdão, mas eles acham que eles é que têm que perdoar. Como se eu tivesse que ter a concordância deles, ou o aval deles, ou eles tivessem que concordar com o perdão de Deus na minha vida, como se eles é que tivessem que perdoar. Olha só a loucura da cabeça desse povo. E desde 2019, quando Deus já me revelou isso, que eu me arrependi, confessei e pedi perdão, mesmo assim os caras não se submetem e estão destruindo a minha vida e roubando a minha vida espiritual de lá até hoje. Bom, eu quero todas as obras deles desfeitas, e restituído tudo que é meu de volta. Então vai ser uma obra muito grande de punição. Mas eu não aceito macumbeirozinho de seita de Jezabel, feiticeirozinho do inferno, achar que tem qualquer direito na minha vida. Eles colocaram cola no meu cabelo não é assim, tá? Isso aqui é cola no meu cabelo, é perseguição, é eles entrando no meu quarto, entrando na minha casa. Tem agora um feiticeiro aqui na casa do lado, no vizinho, esperando eu dormir para fazer macumba. Eles estão fazendo macumba contra os meus dedos, as minhas juntas. Sabe por quê? Porque está escrito lá na palavra de Deus que o Senhor é quem me habilita para a guerra. Aí eles estão fazendo em favor do Volodymyr Zelensky. Então, por que que essa semana, hoje é dia, agora já é meia-noite e 16, é 4 de março. Mas por que que essa semana o Volodymyr Zelensky teve algumas vitóriazinhas? Porque eles estão fazendo feitiçaria contra minhas juntas. Porque ele está tirando a bênção de mim, que sou cristã. Porque o Volodymyr Zelensky é um macumbeiro, é um bruxo, é um filho do diabo. E quem está fazendo? O feiticeiro da casa do lado. Qual é a brecha? Eles me cortaram lá dentro da minha casa, a mando da Érica Castro, do Vanderlei Barbosa. Entendeu? Tudo isso está acontecendo por causa da Érica Castro, do Vanderlei Barbosa e de toda uma conspiração de pessoas para querer roubar e saquear a minha vida espiritual. Só que no nome de Jesus, que Deus desça a cova, que Deus faça o que tiver que fazer. Eu quero a minha vida, a vida de meus filhos, a minha herança, toda a minha bênção e meu galardão espiritual de volta, destruindo a vida deles e as obras deles. Porque o que é meu me pertence. E eu não abri brecha nenhuma na minha vida, porque nem caí em pecado com esse ex-namorado, eu não caí. Entendeu? Então, assim, que Deus esteja restituindo a minha vida. Restituindo e restaurando a minha vida, porque essas pessoas tiveram que entrar na minha casa e me cortar e tocar no meu sangue. Não, eu vou ficar escrava de quem cometeu pecado contra mim? Não, eu não me deixei circuncidar. Eu não ouvi serpente não, querido. Ainda que eu tivesse ouvido, eu ouvi a Deus também. O próprio Deus me revelou o que aconteceu. Eu confessei, me arrependi e pedi perdão. Acima do pecado está Cristo, que desfaz a obra de Satanás. Esses feiticeiros estão achando que eu preciso do perdão deles, eles são loucos. Eu não preciso de nada deles. É eles que estão condenados e eu os condeno em nome de Jesus. Vai ter juízo de Deus e ira de Deus e que Deus faça agora reverter toda essa obra lá na Ucrânia, no nome de Jesus.